Beleza, minha gente? Vamos lá para a resolução de mais uma questão do Enem. Enem 2018, primeira aplicação. Pessoal, uma questão interessante falando sobre alavanca. Não é um assunto, pessoal, que foi muitas vezes cobrado no Enem, né? Nós já tivemos duas questões de alavanca, né? Mas questões muito interessantes. Por quê? Porque elas têm um apelo prático muito legal. Então, apesar de já ter cobrado, né? Foram cobradas duas vezes, tem muita situação interessante em que pode se cobrar uma alavanca também, novamente, na prova do Enem. Beleza, minha gente? Então, se liga que é um conteúdo que não é difícil e que você tem que dar uma dedicadazinha, mesmo que tenha sido pouco cobrado na prova do Enem. Show? Então, vamos lá. Olha só, ele fala para nós o seguinte. As pessoas que utilizam objetos cujo princípio de funcionamento é o mesmo do das alavancas, aplicam uma força chamada de força potente. Então, a pessoa aplica na alavanca uma força. Essa força chama-se força potente. Em um dado ponto da barra, em um dado ponto da alavanca, para superar ou equilibrar uma segunda força, chamada de resistente, em outro ponto da barra. Por causa das diferentes distâncias entre os pontos de aplicação das forças potente e resistente, os seus efeitos também são diferentes. A figura mostra alguns exemplos desses objetos. Em qual dos objetos a força potente é maior que a força resistente? Tá? Então, em qual dos objetos a força potente é maior que a força resistente? Esse é o pedido da questão. Legal. Então, olha só, pessoal. A proposta é a seguinte. O alicate aqui no meio é o ponto fixo, né? Isso aqui fecha, mas aqui é fixo. Então, aqui está entre as pontas. Então, esse ponto é o que a gente chama de interfixa, tá? Então, o ponto fixo está entre os outros pontos, interfixa. O que acontece? Aqui, como é que usa uma pinça? A pinça, você aperta aqui, então você faz a força potente aqui, beleza? E aqui é a força resistente, o objeto que você está segurando, e aqui é o ponto fixo. Então, quem está entre aqui é a força potente. Então, a pinça é interpotente, tá bom? Vamos desenhar aqui o alicate. Vamos desenhar um alicate. Depois a gente fala mais da pinça. Olha só. Fazendo uma simbologia simples, a gente pode desenhar um alicate assim, né? Uma haste, outra haste, o ponto fixo, tá? Bom, o que acontece? O que acontece quando eu empurro essa alavanca para cá? Se eu empurrar a alavanca para cima, o que vai acontecer? Eu vou apertar esse objeto. Se eu puxar lá, eu vou apertar esse objeto, tá? Bom, apertar o objeto quer dizer que o objeto também está empurrando a alavanca para cima. Essa é a força que eu fiz, é a força potente. Essa foi a força que o objeto que está preso na minha alavanca fez. Então, essa é a força resistente. Repara que eu posso falar que a força potente ela está a uma distância x do ponto fixo. E a força resistente está a uma distância y do ponto fixo. É óbvio que você vê que x é maior que y em qualquer alicate. Qualquer alicate, x é maior que y. Aí, observa uma coisa. Bom, eu posso avaliar que a somatória dos momentos tem que dar zero. Se isso está parado, apertado, mas parado, a somatória dos momentos tem que dar zero. Só que observa uma coisa, que a força potente ela está num sentido de giro. E a força resistente estaria no sentido oposto de giro. Então, na hora de fazer a somatória dos momentos, eu vou denotar que o momento de uma é positivo e o momento da outra é negativo. Vai acabar ficando assim. Fp vezes x, quem que é momento? É a força vezes a distância até o ponto de giro. Então, força, Fx, menos FRY igual a zero. Ah, por que você botou menos, professor? Porque uma está no sentido horário e a outra está no sentido oposto, anti-horário.
Tá? O que você vai botar positivo e negativo? Não interessa, interessa que você bote elas com sinais trocados. Tá. Quando eu fizer isso, eu posso passar isso para o outro lado. Tá? E aí você vai perceber o seguinte, o produto FP vezes X é igual ao produto FR vezes Y. Isso me permite dizer que F e a distância são inversamente proporcionais. Quando um produto se mantém constante, isso me garante que essas grandezas são inversamente proporcionais. Então, olha que interessante. Se x é maior que y, se x é maior que y, para essa igualdade ser verdadeira, FP tem que ser menor que FY. Então, repara que num alicate é uma alavanca interfixa e a força potente, nesse caso, ficou menor que a força resistente. Tá? Então, posso falar que ele é um multiplicador de força. Né? Eu faço uma força pequena aqui, mas a força lá no objeto é grande. Tá? Beleza, show de bola. Então, falamos do alicate. Aí agora, a pinça que eu tinha comentado. Eu faço a força potente aqui, ó. Então, eu boto um objeto na ponta da pinça, eu empurro essa pinça para dentro, né, por exemplo, e esse objeto empurra a pinça para fora. Então, aqui é a força potente e lá é a força resistente. Aí, repara, de novo, quais são as distâncias até o ponto de giro? Bom, a distância ao ponto de giro, FP, uma distância x menor, FR, uma distância y maior. Se eu fizer a somatória dos momentos, automaticamente, somatória dos momentos vai ter que ser igual a zero, massa. Então, só que repara, a potente faz girar no sentido horário e a resistente faz girar no sentido anti-horário. Então, se eu falo que o momento de uma é positiva, o momento da outra tem que ser negativa. Então, fica FP vezes x menos FR vezes y igual a zero. Momento, força vezes a distância da força até o ponto de giro. Beleza. Aí, repara, de novo, posso falar que FP vezes x é igual a FR vezes y. E aí entra na mesma condição dali de cima. Como assim, professor? Uai, esses dois caras são inversamente proporcionais. Se o x é menor que o y, o F potente tem que ser maior que o FY, que o F resistente. Então, força potente maior que força resistente. Exatamente o contrário, porque aqui também é o contrário. Beleza? Bom, os outros três, carrinho de mão, quebra-nozes e o abridor de garrafa, os três, eles são considerados interresistentes. Como assim, professor? Eu faço força na ponta aqui do carrinho. Faço a força aqui. Aqui é o peso, que é o peso empurrando o carrinho para baixo. Então aqui é a força potente, aqui é a resistente. Se você analisar o quebra-nozes, mesma coisa. Você faz a força na ponta do quebra-nozes e aqui no meio é a força que a nós faz no alicate, no quebra-nozes. E aqui é a mesma coisa. Esse ponto aqui seria o ponto fixo. Aqui vai ser a força resistente para arrancar a tampinha e eu puxo a ponta do abridor. A força potente está na ponta. Então, ó, a resistente está aqui, a resistente está aqui, a resistente está aqui. Então, elas são interresistentes. Aí, pessoal, vamos lá. Eu faço uma força aqui para cima. Eu faço uma força aqui para cima. Quando eu puxo isso aqui para cima, esse objeto empurra a alavanca para baixo. Tá? E aí, repara uma coisa. Se eu chamar a distância da força potente ao ponto de giro de x. Se eu chamar a distância da força resistente ao ponto de giro de y,
De novo, a somatória dos momentos tem que dar 0. De novo, uma está fazendo girar no sentido horário, a outra está fazendo girar no sentido anti-horário. Então, uma vai ter um momento positivo e a outra vai ter um momento negativo. Tá? Então, fica FP vezes X menos FR vezes Y. De novo, eu posso fazer a igualdade dos dois. Que conclusão que você vai chegar? Bom, a conclusão que você vai chegar é, de novo, se esse X é maior que esse Y, esse FP tem que ser menor que esse FR, porque eles são inversamente proporcionais. Então, meus queridos, qual o lema aqui? Alternativa A, alternativa correta, mas lembra sempre, quando a distância da força ao ponto de giro é pequena, a força é grande. Quando a distância da força ao ponto de giro é grande, a força é pequena, tá? Porque a força e a distância são inversamente proporcionais. Show de bola, gente? Com isso, alternativa letra A, alternativa correta. Valeu e até a próxima questão. Tchau, tchau.